Agora que eu finalizei esse primeiro semestre, né, de nível iniciante na UFRJ pelo projeto CLAC, eu estou muito à vontade para entender que eu sou totalmente analfabeto no idioma alemão. E isso é uma grande mudança de perspectiva, porque eu poderia presumir que, tendo passado nesse primeiro semestre e aprovado para ir para o nível A2, eu estaria falando o básico de algumas coisas e, na verdade, eu acredito que não funciona assim. Para mim, pelo menos, a questão do idioma, quanto a possibilidade de fala e quanto a ser fluente naquele idioma, é que eu seja capaz de expressar minhas próprias ideias com base no que tiver na minha cabeça, no meu próprio pensamento. E não sei se é assim geralmente, mas é uma coisa a se pensar. Uma coisa que eu mais aprendi, eu acredito que o que eu mais aprendi nesse semestre foi que a forma que eu estudo outras coisas não funciona para idiomas. Então, a forma que eu estudei direito, a forma que eu estudei perícia, a forma que eu estudei para o técnico de segurança do trabalho, a forma que eu faço as pós-graduações, não funcionam para idiomas. E eu já tinha tentado aprender inglês em 2016, se eu não me engano, assim que eu saí do ensino médio, e fracassei de modo retumbante. Não tenho o domínio do básico, sei pouquíssimas palavras, não sei conjugar verbo. E esse fracasso, ele me travou pro idioma inglês. E não que eu gostasse muito, nunca tive o ânimo de aprender inglês, mas na época eu tinha acabado de sair do ensino médio, achei que seria importante ter. Mas a diferença entre você achar uma coisa importante fazer e você querer fazer alguma coisa que pode se tornar importante é diferente. Então, o idioma alemão é uma coisa que eu quis fazer e que pode ser que seja importante em algum momento quando eu conseguir encaixar isso com a minha vida profissional. De todo modo, a diferença é que quando você estuda um idioma, você não sabe nada, então você é totalmente analfabeto, você está do zero ali. E é totalmente diferente você aprender um conceito novo quando você entende as palavras que estão ali, que fazem um conjunto daquele conceito, do que você entender um conceito novo quando você não sabe nada do que está sendo dito. Então, a gente teve aqui esse semestre, foram 12 lições, e nessas 12 lições a gente recebe conceitos gramaticais que a gente não entende o que está sendo dito. E as explicações são muito boas, são excelentes. Eu desenvolvi muita coisa nesse primeiro semestre, mas o meu método interno de estudo não está alinhado com o idioma. E percebendo isso, agora, no fim do semestre, mesmo tendo sido aprovado, eu entendo que eu não conseguiria chegar na fluência estudando desse mesmo modo que eu venho estudado, que é foco exclusivo na prova. Então, eu sabendo responder uma coisa não significa que eu sei o que eu estou respondendo. Eu fiz aqui diversos materiais, diversas curadorias e separei inclusive aqui, deixa eu tirar aqui o pedestal para mostrar, separei aqui até as perguntas, né? Por quê? Quando você tem a pergunta was, que é o quê? Ela se refere a coisa, ação e objeto. Wo, onde? Que é lugar. Aí aqui eu fui demonstrando, né, para me facilitar, né? Se uma pergunta vem com was, ela quer saber sobre uma coisa, uma ação, objeto. Se ela vem com wo, ela quer saber lugar. E aí, aqui do lado, entre parênteses, eu coloquei as coisas que eu preciso saber para que eu possa responder aquelas perguntas. Então eu tenho aqui, ó, os dias da semana, os períodos, eu tenho aqui os números, eu tenho aqui os verbos, que são os verbos separáveis. Tem uma outra lista aqui também, que deve estar ali nos meus materiais, cheia de verbo. Então, eu fiz deixa eu girar para cá, para colocar o pedestal. Eu fiz as listas com base no que eu precisava para responder a prova. Mas ser aprovado é diferente de falar o idioma. E para mim, falar o idioma é quando eu puder sozinho expressar meus próprios pensamentos. E não apenas responder perguntas, mas elaborar da minha própria cabeça pensamentos, formular frases
que não sejam frases simples de cotidiano e dia a dia, sejam diversos tipos de frases. E esse é meu foco. Aprender as regras básicas do nível A1, aprender o vocabulário básico do nível A1, porque a gente consegue formar muitas frases interessantíssimas com o vocabulário básico. Tanto é que o meu português, eu não falo um português rebuscado, não falo um português de Machado de Assis, por exemplo, mas eu tenho um vocabulário vasto. Então eu consigo formar diversas frases, abordar diversos temas, falar sobre diversos assuntos, sobre diversas áreas de conhecimento com vocabulário básico, sem usar nada requintado, sem usar nada acima do que se exigiria, né? Nada de norma culta também eu não utilizo. Então, o que eu estou fazendo, então? Além de pegar os idiomas da lição, eu estou buscando outras fontes. Então aqui eu peguei... tem um site que se chama... Deixa eu ver aqui qual é o nome do site... Language Reactor. Esse site, ele conecta com a Netflix e permite que a gente assista o episódio, né, com o idioma original e duas legendas, a legenda original e a legenda que é a legenda do idioma que é o seu nativo, né? Aí isso aqui são as palavras que eu coletei de 3 minutos de episódio, palavras que eu nunca tinha visto. Aí aqui eu anotei algumas frases que eu acho interessante saber, porque essa é uma comédia sobre um advogado, ela é uma comédia original alemã. Por que eu procurei uma série original alemã nessa língua lativa? Porque as séries que eu gosto, que eu assistiria repetidamente o mesmo episódio, elas são americanas. E aí a dublagem pro alemão e depois a legenda ficou horrível. Eu tentei fazer isso ontem e ficou a pior coisa do mundo. Já quando se vê o idioma original, a legenda ela casa muito bem até a expressão labial. E aí, quando você vê a forma que o ator fica quando ele fala, você consegue captar algumas nuances para quando você tenta reproduzir. Então, isso aqui são 3 minutos dessa série, só com palavras novas. Meu objetivo é acertar meu vocabulário, porque para mim essa capacidade de formular pensamentos, de formular frases, ela requer que eu tenha um conhecimento, além daquelas palavras que eu já conheço, que eu saiba também os sinônimos e os antônimos. Porque se a gente reparar no nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue formular uma frase com aquela palavra que a gente quer, mas aí a gente se lembra de outra palavra que é parecida, que também tem o mesmo significado, e a gente consegue transmitir a ideia. Porque a ideia da comunicação é você conseguir se expressar e ser entendido pela outra pessoa, não necessariamente com todas as palavras que você deseja falar do modo que você quer. Mas se você consegue ter uma mensagem na sua cabeça, expressar essa mensagem através da fala e a outra pessoa consegue te entender, então a gente já está no caminho da comunicação. Então esse canal aqui, eu nomeei ele como alguma coisa de analfabeto, porque é assim que eu sou. Mesmo já tendo 6 meses de curso no CLAC, na UFRJ, eu sou analfabeto porque eu não sou capaz de formular minhas próprias ideias do zero. Eu tenho conhecimentos básicos sobre cotidiano, sobre dia a dia, sobre viagens, sobre comida, sobre as perguntas mais comuns, sobre os dias da semana, e isso é a base que eu tenho para que eu me torne fluente, para que eu tenha conhecimento a respeito do idioma. Então eu me considero do zero e pretendo sair do zero, pretendo revisar tudo isso aqui, pretendo revisar todo o conteúdo no CLAC, né, na UFRJ. Foram 12 lições no nível A1. E essas 12 lições, elas foram divididas em 2 partes. A primeira parte, que foi a prova, ela foi da lição 1 até a lição 6. A segunda parte, que foi a segunda prova, foi da lição 7 até a lição 12. Então esse estudo focado na prova, ele coloca a gente apto a fazer a prova, a responder questões, o que é diferente das coisas do dia a dia, que você não tem uma regra específica, não tem um conteúdo para direcionar
as coisas que você tem que pensar e falar. Então, eu vou trabalhar nisso. Esse canal aqui, eu espero que me ajude a ter constância nessa busca que eu tô. E vai ser uma forma de registro de eu ver isso aqui no futuro, de como foi esse desenvolvimento, dos erros e acertos que eu estiver cometendo ao longo do caminho, e dos materiais que eu estou preparando, que eu vou testar se são bons ou não, porque eu estou fazendo da minha cabeça, com a ajuda do chat GPT, com a ajuda do notebook LM, com a ajuda dessa extensão aqui, o Language Reactor. Então, o objetivo é não ser passivo no estudo, é ser ativo, tomar a dianteira, revisar tudo que eu já vi, porque saber listas com palavras não faz com que elas consigam se conectar. Eu tenho uma lista aqui do A1 que tem 353 palavras. Essas aqui são das lições 7 a 12, que são as lições da segunda prova. Da primeira eu não tenho uma lista de todas as palavras novas. Então eu vou juntar, né, essas palavras que eu tenho do 7 ao 12. Eu já vi que tem diversos sinônimos de palavras que eu vi nessa série, que são formas diferentes de transmitir, de expressar as mesmas ideias. Então eu vou voltar, vou fazer vídeos fazendo essas revisões. Ainda não sei exatamente como vai ser a metodologia das revisões que eu vou fazer, mas eu acredito que eu vou fazer repetição espaçada, vou fazer exercícios e vou testar alguma coisa na ordem da oralidade também, porque não basta só ouvir, não basta só escrever, eu tenho que falar para que eu consiga me expressar bem no dia a dia. Então, é basicamente isso o vídeo de hoje.